Olá, obrigado a você que está novamente com a gente aqui pelo nosso site, o Cubo Notícias, ou pelo nosso Facebook, pelos perfis no Facebook e também pela nossa fanpage, o Cubo Notícias, e tem também o nosso canal do YouTube, o Cubo Notícias. Agradeço você por estar nos assistindo e acompanhando as principais informações de Porangaba, região, tem também notícias do Brasil, nossos comentários sobre os principais fatos, né, do Brasil, de Porangaba e região também. Eu agradeço você por estar com a gente nesta quarta-feira. Pois é, hoje já é dia 8 de maio de 2019, né, e nós vamos começando o nosso jornal OCN, destacando uma notícia nacional. Foi exibida e foi publicada nos principais canais de notícias do Brasil. Uma coisa que se repete, né, todo ano se repete, todo ano causa perplexidade, mas continua acontecendo, né? Pois é assim que funcionam as leis no Brasil. A Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, né? Ela deixou o assassinato dos pais dela, no caso, o casal Manfred e Marisa von Richthofen foram assassinados em 2002, né, onde ela participou como mandante e facilitadora da morte dos pais, juntamente com os irmãos Cravinhos. Então, a Suzane von Richthofen, que está condenada a 39 anos de prisão, ela deixou hoje de manhã a penitenciária feminina em Tremembé, lá no interior de São Paulo, aqui no interior de São Paulo. E por que ela deixou a penitenciária? Ela vai passar o Dia das Mães. Com quem? Com a mãe que ela matou? É a saidinha do Dia das Mães, a qual ela tem benefício. Ela deixou a unidade prisional por volta das 8h10 da manhã de hoje e saiu num carro branco. A Suzane passará 7 dias fora da prisão. Em regime semiaberto desde 2015, a Suzane tem direito a saídas temporárias na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal e Ano Novo. A Suzane foi condenada em junho de 2016 como mandante do assassinato a marretadas dos pais Manfred e Marisa von Richthofen. Ela já cumpriu mais de 15 anos de prisão. Previstos nos artigos 122 e 125 da Lei de Execução Penal número 7.210/84, este é um benefício que pode ser concedido por juízes aos presos que, além de estarem sob o regime semiaberto, já cumpriram pelo menos 1/6 da pena ou 1/4 em caso de reincidentes e estarem em estado de bom comportamento nos presídios. Suzane quase perdeu o direito a 3 saídas temporárias. Após ela ser presa em dezembro do ano passado, depois de uma denúncia anônima ter informado que ela estava numa festa de casamento em Taubaté e não no endereço que ela indicou para a sua permanência. É que, para conceder o benefício, a Lei de Execução Penal determina como condição que seja fornecido o endereço da família que será visitada pelo preso, ou ele perderá se encontrado em outro lugar, se não for encontrado ou for encontrado em outro lugar, desfrutando o gozo do benefício. Além disso, o preso está proibido de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres durante a saída. Por causa do episódio, a juíza Vânia Regina da Cunha, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, chegou a suspender em fevereiro deste ano o direito de Suzane às saídas temporárias da Páscoa, do Dia das Mães, que seria essa, e do Dia dos Pais. Só que a defesa dela entrou com um pedido de habeas corpus para garantir as saídas, alegando que ela estava em um casamento às 16h40, portanto não era noite,
e que portaria predeterminava que ela estivesse no local indicado. No caso, a casa do seu namorado, em Angatuba, das 21 horas até as 8 da manhã. Tá aí, portanto, provavelmente Suzane von Richthofen sai da cadeia hoje de manhã e vem aqui para a região de Itapetininga, para o município de Angatuba, onde ela tem um namorado. O que será que tem na cabeça um homem que, com tanta mulher boa no mundo, com tantas mulheres boas no mundo, mulheres trabalhadoras, mulheres batalhadoras, né? De boa índole, de caráter, o que dá na cabeça o que tem na cabeça o cidadão que decide namorar uma mulher que ajudou a matar os próprios pais a golpes de marreta? O que tem na cabeça um cidadão desse, né? Merda na cabeça, não há mais nada. 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 Falando em leis, nós vamos destacar aqui uma notícia que nós já colocamos no início dessa semana, né? Aconteceu aqui na nossa região. Um motorista de 39 anos, trata-se do empresário Danilo Barros Pilon, que conduzia uma caminhonete e colidiu contra uma árvore na vicinal Otávio Pilon, em Cerquilho. É uma vicinal que fica, Otávio Pilon, é uma vicinal que liga Cerquilho até Cesário Lange. Esse jovem, jovem não, já é um homem, né, 39 anos, meia idade, é um empresário da família Pilon. Dá para perceber que o mesmo nome que tem a vicinal, Otávio Pilon, tem o condutor do veículo, Danilo Barros Pilon. É uma família, né, muito influente, que tem um nome bem pesado lá na cidade de Cerquilho, né, um nome, né, de peso, nome tradicional, família tradicional, né? Pois é, esse motorista, ele chegou a dar cavalo de pau em uma praça após pegar o grupo de jovens em um bar e ir em direção à estrada, segundo informações de um amigo das vítimas ao G1 TV Tem. Vamos assistir a matéria que foi exibida pela TV Tem ontem, passando mais informações, mais detalhes sobre este acidente. Boa tarde, Bia, Tiago, boa tarde a todos. Olha, ontem eu estive aqui na cidade, eu conversei com um adolescente de 17 anos que foi internado logo após aí esse acidente. Ele teve alta, mas ontem, quando eu encontrei com ele, ele estava a caminho da Santa Casa, porque estava sentindo fortes dores no peito. Hoje pela manhã nós entramos em contato aí novamente com ele e também com a Santa Casa aqui de Cerquilho para saber o estado de saúde, mas até o momento nós não tivemos nenhuma informação. O motorista que também foi internado ontem, né, depois desse acidente, ele foi levado para um hospital em Piracicaba. Até o momento, o hospital de lá também não deu informações a respeito do estado de saúde desse motorista. Hoje pela manhã nós acompanhamos o velório, então, de duas vítimas, um adolescente de 14 anos e um jovem de 20 anos. Vamos acompanhar na reportagem. No velório, amigos e familiares prestaram as últimas homenagens aos jovens Reginaldo Tavares da Silva Filho, de 14 anos, e Alisson Fabrício de Souza Ferreira, de 20 anos. Reginaldo morava com a mãe e irmãos. Ele iria completar 15 anos no dia 18 deste mês. Tinha amizade com bastante gente. Tinha amizade aqui na rua, ele tem muitos amigos, ele não caçava confusão. Todo mundo fala bem dele. Só que eu não sabia que ele pega essa carona. Aí toda noite ele saía de moto. Aí se ele saía, chegava em casa, ele no barzinho aqui, voltava de moto. Ele tinha amizade com toda a rapaziada daqui do bairro. Inclusive a rapaziada tá tudo dentro de casa, tudo sem saber o que fazer, porque ninguém acredita que ele se foi, entendeu? Então é muito triste. Ele adorava ficar na pracinha ali, ele tinha amizade com o bairro inteiro. Alisson morava com os pais. Ainda muito abalados, eles preferiram não gravar entrevista. A irmã conta que o rapaz trabalhava como ajudante geral numa pedreira da cidade e estava de folga no final de semana. Só em casa era umas 4, 5 horas da tarde. Aí ele só foi lá pegar um dinheiro comigo e saiu. Foi a última vez que eu vi meu irmão. Porque geralmente ele estava sempre trabalhando de sábado.
Aí justo aquele sábado ele não foi trabalhar. O acidente aconteceu na rodovia Otávio Pilon, estrada municipal que liga Cerquilho a Cesário Lange. Nesta curva fechada, o motorista, o empresário Danilo Barros Pilon, de 39 anos, teria perdido o controle do carro e batido nesta árvore. Parte da caminhonete ficou completamente destruída. O empresário ficou ferido, foi levado para o hospital de Cerquilho e depois transferido para Sorocaba. Reginaldo morreu no local. Alisson chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de Cerquilho. Mais 2 adolescentes estavam no carro, um de 17 anos que precisou ser internado e outro de 16 que sofreu ferimentos leves. Ele acompanhou o enterro dos amigos, mas não quis gravar entrevista. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista estava visivelmente embriagado. A polícia encontrou dentro do veículo uma garrafa de uísque e energético. Em depoimento, uma das vítimas disse que o empresário estaria dirigindo a caminhonete acima do limite de velocidade. Ainda segundo a Polícia Civil, a garrafa tinha pouco mais de meio litro da bebida, mas não confirmou se seria uísque. Este amigo das vítimas diz que estava com os jovens algumas horas antes do acidente. Fechei o bar às 11 e pouco da noite, eles estavam lá ainda. Aí chegou esse rapaz aí e pegou eles de carro, né? Ainda segundo Diego, Alisson teria dito que estava ansioso para o aniversário. A gente faz uma festinha aqui no bar para você. Minha esposa, a amiga dela faz um bolo, a gente canta parabéns para você. Ele falou que o sonho dele era alguém cantar parabéns para ele. As famílias dos jovens que morreram no acidente devem entrar com uma ação na justiça contra o empresário que dirigia a caminhonete. Ai, tô com a dor por dentro, menino, tô nem aguentando. Não tô aguentando, eu queria uma justiça. Meu irmão não vai voltar mais, né? Agora ele vai descansar, não vai voltar mais, mas a gente espera que façam justiça, né? Para outras mães não precisar chorar, já choraram muitas, né? Segundo a Polícia Civil, o motorista foi preso em flagrante e vai responder por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, e também por lesão corporal. O motorista deve passar por uma audiência de custódia assim que tiver alta do hospital em que está internado em Piracicaba. Bia e Thiago, a gente continua acompanhando esse caso. Obrigada, viu, Cláudia, pelas informações. Bom trabalho para você. Valeu, Cláudia. Boa tarde, bom trabalho. Pois é, pessoal. E daí fica uma pergunta no ar, né? Você ouviu na matéria, acabou de ouvir na matéria, que o empresário, o Danilo Barros Pilon, vai responder por homicídio culposo, sem intenção de matar. Sem a intenção de matar. Eu quero deixar uma pergunta no ar aqui, fazendo só um... Perguntar não ofende, né? Vamos fazer de conta que este acidente, ou um acidente parecido, fosse ocasionado, vamos dizer assim, um pedreiro ou um professor, enfim, um trabalhador da classe média brasileira, sabe? Um trabalhador que saiu do seu serviço lá às 17 horas com o seu carrinho popular. Ele saiu do seu serviço no final do dia, fez um happy hour, tomou 2 latinhas de cerveja antes de ir para casa. Fez errado, não poderia. Mas depois do serviço, ele passou num estabelecimento comercial, tomou 2 latinhas de cerveja e se dirigiu para sua casa. Neste interim, nesse trajeto, indo para sua casa, vamos fazer de conta, esse trabalhador comum de classe média com carro popular atropelou alguém ou bateu o carro e matou alguém. Será que esse trabalhador de classe média ou até classe média baixa, com seu carrinho popular, ao cometer este acidente, com um índice alcoólico lá no sangue um pouco elevado do que o permitido, será que ele iria também responder por homicídio culposo? Certamente que sim. Ou será que ele seria enquadrado em homicídio com dolo eventual, que é quando você assume o risco ao dirigir bêbado, você assume o risco de provocar o acidente e a morte? Será que o peso seria o mesmo? Se fosse um
um trabalhador de classe média ou classe média baixa, com o seu carrinho popular, seria culposo ou com o dolo eventual? Como será que a justiça enquadraria neste caso? É só uma pergunta. Perguntar não ofende. Ofende? Acho que não, né? Bom, pessoal, agora nós vamos falar aqui de Porangaba. Nós mudamos de assunto agora. Tem ainda a ver com trânsito. Só que é uma coisa bacana, nós apresentamos aqui no Jornal ACN de sexta-feira, essa foto aqui que eu tirei na sexta-feira de manhã mesmo. Né? Essa foto exemplifica bem o que tem que ser feito, ou como tem que ser feito, a trajetória ao ingressar-se na rua Vereador Murilo Alves Serafim, ali na rua São Luís. Você está vendo que tem um carro entrando na mão certa, o outro saindo da mão certa. Um entra por cima, o outro sai por baixo. Mas o que estava acontecendo é que muitas vezes dos dois lados tinha gente entrando e gente saindo da rua Murilo Alves Serafim. No caso ali, o que mais se via era a gente saindo, né, pelas duas faixas ali, porque tem o canteirinho no meio aqui, esse canteirinho aqui que parece uma tumba, né? Mas esse canteirinho aí, essa divisória aqui, serve para dividir justamente uma faixa de entrada e outra faixa de saída, mas ninguém estava respeitando isso, porque como essa foto aqui de sexta-feira, você vai poder ver, acho que dá para ver, que tem a placa indicativa ali, né, mostrando que é os dois sentidos. Você pode entrar e sair. Mas você não pode entrar e sair, né, numa via só. Tem um canteiro separando. Você pode entrar e sair na rua. A rua é dois sentidos, mas a entrada não. Então, nós apresentamos esse problema, né, falamos que estava acontecendo e o Departamento de Trânsito de Porangaba corrigiu. Né, nós vamos até fotografar depois. Agora não tem mais essa placa de duplo sentido na entrada. Agora tá certo, agora a placa está sinalizando conforme esses motoristas estão fazendo nesta foto. Na parte de cima você entra, na parte de baixo você sai da rua Vereador Murilo Alves Serafim. Então foi feita a mudança depois que nós apresentamos o problema, porque o problema principal seria a pessoa saindo na parte de cima aqui da rua, com gente que ao mesmo tempo queria sair da Avenida Cristino Manuel de Miranda e ingressar na Murilo Alves Serafim. Então corria o risco ali de ter um impacto frontal. Um impacto frontal ali para quem queria sair da Avenida Cristino Manuel de Miranda e acessar a rua ali da Vila São Luís. Agora não tem esse problema. Tem uma pista para entrada, tem um canteirinho no meio separando e a outra para saída. Beleza, pessoal? E ressalto aqui, prestem atenção nas sinalizações das ruas da Vila São Luís, ok? Tá tendo mudança, parece, foi falado ontem na Câmara, inclusive nós vamos tocar nesse assunto, o vereador Darcy Soares, o Uno, né, ele falou que parece que teve mudança no Departamento de Trânsito, tem diretor novo, segundo informações extraoficiais, tem um diretor novo no Departamento de Trânsito. Essa nova sinalização aqui foi feita anteontem à tarde. Anteontem à tarde, portanto, foi feita a nova sinalização, o conserto, né, dessa sinalização que nós falamos. Poxa, mas tá errado, né? Estudaram para fazer nós estudamos, foi o que se falou na rádio, no dia 28 de dezembro do ano passado. Nós estudamos a maneira mais adequada de fazer a nova sinalização das ruas da Vila São Luís. Estudou e fez errado ali. Né? Então preste atenção, porque inclusive algumas ruas voltaram a ter duplo sentido como era antigamente. Nós já falamos isso na edição passada também do Jornal ACN, sexta-feira. Pessoal, é importante nós destacarmos aqui a informação como ela é. Porque tem muita gente por aí que não destaca a informação como ela é. Né? Algumas coisas são ocultadas, inclusive. Algumas coisas são ocultadas. Por que são ocultadas? Será que eu tenho que explicar tudo? Sim, senhor, é o que parece. É conveniente que sejam ocultadas, né?
é bem conveniente que algumas coisas não sejam de todo reveladas, né? Então vamos destacar essa informação aqui na íntegra, como nós fizemos quando destacamos a primeira informação. Aqui a gente acompanha a notícia como ela é, os fatos como eles são, na íntegra, sem ocultar nada de ninguém, tá? O processo continua, tá? Vale ressaltar isso. O juiz aqui da comarca de Porangaba não reconheceu a penhora de bens dos acusados no caso da suposta contratação irregular de advogado para trabalhar na prefeitura de Porangaba. A manifestação do juiz Dr. Rodrigo Cerezer foi exclusivamente referente ao pedido de liminar do Ministério Público para realizar a penhora de bens dos acusados e não encerra o processo solicitado pelo Ministério Público, que continua em tramitação. O Ministério Público de Porangaba constatou que houve irregularidades na contratação de um advogado para a Prefeitura de Porangaba em 2017. O mesmo atuou no Executivo até janeiro deste ano. A partir de uma denúncia encaminhada por munícipes à Procuradoria, se apurou que, logo após tomar posse, o prefeito de Porangaba, Luiz Uderaldo, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, teria recebido uma solicitação de sua ex-chefe da Procuradoria Jurídica Municipal, Ana Cláudia da Rocha Oliveira, para que contratasse um advogado ou um escritório de advocacia para ajudar nos trabalhos jurídicos da prefeitura. O prefeito teria atendido ao pedido e aberto um processo licitatório na modalidade Carta Convite 02/2017, tendo como objetivo a contratação de advogado ou empresa de assessoria jurídica. Através da licitação foi contratada a empresa Ângelo Bichelli, Sociedade Individual de Advocacia. A empresa foi contratada pelo período de 12 meses, pelo valor mensal de R$ 4.000. Após esse prazo, o contrato foi prorrogado por mais um ano e se encerrou em janeiro deste ano. Segundo apurou o Ministério Público de São Paulo, houve direcionamento em favorecimento ao advogado contratado, o que configura irregularidade da administração pública. A promotoria averigou que há vínculos pessoais entre os envolvidos. A promotoria ela citou, inclusive, que a esposa do advogado ocupou cargo de secretária de Educação no primeiro mandato de Luiz Uderaldo. E, além disso, Ângelo teria atuado nas campanhas, ou melhor, na última campanha política, né, do então candidato nas últimas eleições, e criado a empresa, inclusive a empresa de advocacia que foi contratada, foi criada há apenas 2 meses antes do pleito. O Ministério Público também alega que os assuntos jurídicos da Prefeitura cabem à Procuradoria Jurídica, não sendo permitida a terceirização desse serviço, e que, se fosse necessário mais pessoas para suprir a demanda, seria necessária então a criação de cargo na Procuradoria Jurídica da Prefeitura, lógico, através de um concurso público. A promotora doutora Ana Cândida da Silveira Barbosa verificou que os prejuízos aos cofres públicos de Porangaba chegam ao valor de 80 mil e que a quantia deve ser ressarcida mediante, ela detectou isso, né, que deveria ser ressarcida mediante o bloqueio de bens dos acusados, que são o prefeito Luiz Uderaldo, a ex-procuradora jurídica de Porangaba, Ana Cláudia da Rocha Oliveira, que agora é chefe de gabinete, e o advogado Ângelo Bichelli Neto. Também foi aplicada pela promotoria uma multa por ato de improbidade administrativa do mesmo valor, 80 mil, portanto, o bloqueio solicitado pelo Ministério Público chegou ao valor de 160 mil reais. 160 mil reais. O juiz negou a penhora, pois no primeiro momento não ficou claro que houve prejuízo aos cofres públicos, uma vez que tudo leva a crer que os serviços advocatícios foram prestados. Sobre a acusação de suposta contratação irregular, a Justiça continua apurando o caso, né, mas isso aí algumas pessoas ocultaram, né? Saiu uma matéria, inclusive, num jornal aqui da região, né, que não explicou o caso, o pessoal leu, não entendeu, mas é referente à penhora de bens, por quê? Porque o que aconteceu? Né? Aí diz a matéria assim, eu acredito que essa matéria não foi escrita pelos redatores deste jornal, não é possível que tenha sido. Não é possível que um redator de jornal tenha escrito uma matéria assim, para colocar assim, sem explicar, a matéria sem pé, sem cabeça, sem meio, sem fim. Está escrito assim na matéria, ó, com o firme propósito de macular a imagem do prefeito Luiz Uderaldo, ou até mesmo falta de conhecimento, macular a imagem do prefeito. Precisa alguém macular a imagem dele? Ele próprio faz isso.
né? Ou até mesmo por falta de conhecimento, alguns adversários alardearam aos quatro cantos na última semana que o Ministério Público havia determinado o bloqueio de bens do prefeito de Porangaba e advogados por ato de improbidade administrativa. A título de informação, agora preste atenção nisso. Ó. Por isso que eu falo, ninguém entende de nada lá. A título de informação, vale salientar que o Ministério Público não condena e também não determina, apenas propõe ações que são julgadas precedentes ou improcedentes pelo Judiciário. Diante do exposto, informamos que na última quinta-feira, dia 2, o juiz de direito indeferiu o pedido de liminar, até aí tudo bem, né? Indeferiu o pedido de liminar proposto pelo Ministério Público, negando o bloqueio de bens dos denunciados, uma vez que o magistrado entendeu que houve procedimento de licitação e que os serviços jurídicos contratados foram prestados, não vislumbrando no momento prejuízo ao erário. No caso, tinha que colocar ali embaixo, né? Entenda o caso. E explicar o caso para as pessoas que não entenderam, para saber o que se trata. Agora, vamos lá, né? A título de informação, vale salientar que o Ministério Público não condena e não determina. Então, a título de informação, eu vou mostrar para os senhores que o Ministério Público determina, sim. Né? Vamos mostrar aqui de uma maneira bem simples que o Ministério Público, MP determina. Vamos colocar isso aqui no Google. Olha só quantas determinações do Ministério Público. Ministério Público determina que contribuição sindical deve ser cobrada por boleto. Ministério Público determina que a Vale verifique funcionamento, sei lá do que, né? Ministério Público reformula o programa de parcerias de investimento PPI, né? Ministério Público determina reembolso de até 3 bilhões e meio de reais à Petrobras. Ministério Público determina investigação sobre o uso de crianças em propaganda. Ministério Público que reformula o programa de parcerias de investimento PPI. Vamos lá, tem mais. Ministério Público determina horário de fechamento de bares e distribuidoras de bebidas. Ministério Público determina que Secretaria de Saúde de Ceres forneça medicamentos. Ministério Público determina controle eletrônico de frequência para profissionais. Ministério Público determina que Prefeitura apresente programa de saneamento básico. Vamos ver. Ministério Público determina que contribuição... Essa matéria já saiu na primeira. Caso Pinheiro, o Ministério Público determina que Defesa Civil de Maceió atualize algumas informações, depois a gente vê o que é, determina, tudo isso aqui é Ministério Público determinando, tudo é determinação do Ministério Público, mas, né, os sábios dizem que o Ministério Público não tem capacidade de determinar, não pode determinar, o Ministério Público não tem poder de determinação. Que burro, dá 0 pra ele. Eu fico pasmo com tanta sabedoria, né? É muita sabedoria. Fico pasmo com isso. E o mais engraçado, né? Adversários alardearam. Ninguém alardeou. Na matéria, inclusive, que foi publicada falando sobre este caso, está o documento na íntegra com a determinação do Ministério Público, que obviamente pode ou não ser aceita pelo Judiciário. Mas o Ministério Público, ele determina assim. Ele determina assim. Precisa de mais exemplos do que esses que vocês viram agora? Ai, meu Deus do céu, eu dou risada, viu? Porque é tanta boçalidade. Vai ter gente que vai procurar no dicionário o que é boçalidade, porque também não sabe. Vamos para o resumo da sessão da Câmara que aconteceu ontem. Né? Ofício 83/2019, resposta ao ofício 39/2019 da Câmara. Né? A Prefeitura informou aos vereadores que há interesse em reajustar o salário dos servidores da Prefeitura, mas que aguarda que a situação econômica do país melhore para tal. Não vai dar nunca, então. Quando foi que a situação econômica do país foi boa, foi excelente? Nunca. Então não vai dar nunca esse aumento. Agora,
para fazer rodeio, fazer contratação de cantores, para fazer carnaval, para fazer novo paço municipal, sendo que já tinha um prédio de paço municipal. Para isso tem dinheiro. Vai aguardar que a situação econômica do país melhore. Se a situação do país está ruim, aí é que o funcionário precisa ganhar um aumento de salário para ele poder comprar alguma coisa. Porque se a situação econômica do Brasil está uma porcaria, imagine para o trabalhador que ganha pouco. O que ele vai comprar se ele não tiver um reajuste? É essa a resposta que o Executivo deu sobre o reajuste dos servidores? Mas tem dinheiro para repassar para a Câmara para dobrar o auxílio alimentação, o vale alimentação mensal, para R$ 530 por mês. Sendo que funcionários da Câmara, que desempenham a mesma função que alguns funcionários da Prefeitura, recebem o dobro já também. E nós explicamos como que funcionou ali, como que foi todo o procedimento para dobrar o salário dos funcionários da Câmara. Em funções análogas, ou seja, parecidas com funções de mesma atribuição de alguns funcionários da Prefeitura. Para se ter ideia, um diretor da Câmara ganha mais de 4 mil e um diretor de departamento da Prefeitura ganha 2 e alguma coisa, 2.400. E o diretor quase 4.800 da Câmara. São diretores, mesmas atribuições, salários bem diferentes. Depois teve o ofício 84 respondendo o requerimento 20. Foi informado que o projeto para implantação de esgoto da rua Murilo Alves Serafim está aprovado e que estuda-se já a possibilidade de logo iniciar-se a implantação de rede de esgoto lá no final da rua Murilo Alves Serafim, que foi um requerimento do vereador Bruno Augusto Rosa. Depois foram apresentados projetos de lei. O projeto de lei 13/2019, que dispõe sobre as regras da elaboração da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Tudo que tem que ser levado em consideração para elaborar a LDO, ou seja, o orçamento do ano que vem. Projeto de Lei 14/2019 dispõe sobre a extinção do cargo de Procuradoria Jurídica e chefia da Procuradoria por determinação do Ministério Público. Ah! Calma aí! Calma aí! Como é que o Ministério Público... Os senhores não pediram pro jornal, pro famoso jornal, colocar que o Ministério Público não tem poder de determinação? Como que no ofício 87/2019 que os senhores enviaram para a Câmara ontem, foi lido que é necessária a extinção do cargo da Procuradoria Jurídica e do cargo de chefe de Procuradora Jurídica ou de Procuradoria Jurídica para atender determinação do Ministério Público? Eu tenho um probleminha. Engraçado, né? Porque no jornal vocês colocaram, nós colocamos aqui alguns exemplos, mas vocês colocaram no jornal para tapear não sei quem, que o Ministério Público não tem poder de determinação. Tá bom, né? E não pediram, a Prefeitura não pediu dispensa dos pareceres para extinguir o cargo de Procuradoria Jurídica e de chefe da Procuradoria Jurídica. Não tem pressa, né, nesse caso, né? Não tem pressa. Também foi apresentado o projeto de lei 15/2019 para abertura de crédito suplementar. Pediu urgência nesse caso, aí ele pediu a dispensa dos pareceres para a liberação dos créditos suplementares no valor de R$ 733.700.
onde tirou de uma pasta para outra. Isso é o crédito suplementar, é o remanejamento de dinheiro, totalizando R$ 733.700. Foi remanejado dinheiro para saúde, para vigilância sanitária, educação, Fundeb, grande parte inclusive para o Fundeb, né? Porque se não cumprir as metas, né? Vem o Tribunal de Contas e... auxílio universitário, Secretaria de Meio Ambiente, Departamento de Agricultura, Departamento de Cultura, Departamento de Esportes, enfim. Também foi apresentado o projeto de lei 16/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional. Crédito adicional é quando chega um dinheiro, alguma verba, né, chega alguma verba estadual ou federal e você precisa pegar aquele dinheiro e colocar no cofre para gastar, né? Colocar ali na agulha para gastar. Então, chegou essa quantia de R$ 99.900. R$ 99.900 foi um crédito adicional. Segundo informações, trata-se de dinheiro de convênio do Ministério da Saúde para a Secretaria da Saúde fazer aquisição de equipamentos de saúde ao posto de saúde. Só que não expôs qual equipamento seria esse, no valor de R$ 99.900. Bom, vale lembrar aqui, né, pessoal, que foi pedido a urgência, foi feito pedido de urgência para votar os projetos orçamentários acima. Foi feito pedido de dispensa dos pareceres das comissões. Houve a votação para barrar a urgência e para que esses dois projetos de lei, que são projetos de lei um pouco mais complexos, tem a ver com colocar dinheiro para gastar, né? Então você precisa ver de onde está saindo o dinheiro, para onde vai. Você precisa estudar isso, para ver se está certo, para ver se não tem aí faltando alguma porcentagenzinha. Mas a prefeitura pediu a dispensa dos pareceres, para que os vereadores não estudassem esses dois projetos de lei. Para que o dinheiro fosse liberado assim, ó. Leu, liberou. Leu, votou, liberou. Então foi pedido a dispensa dos pareceres, houve votação para urgência e para ser avaliado pelas comissões. 4 vereadores votaram contra a urgência, que era para o projeto ser estudado. Foram os vereadores Uno, o João Paulo Urias, o vereador Amauri e o Eduardo Bertin. Votaram contra, nos dois casos aconteceu isso, votaram contra o estudo do projeto de lei, a avaliação pelas comissões, votaram contra Ademir, Robson, Rogério e Bruno. Ou seja, 4-4. São 9 vereadores. O presidente só vota em caso de empate. Empatou. Então, o que você espera do presidente da Câmara? Coerência. Coerência. Não. É dinheiro que está sendo movimentado de uma pasta para outra. Vamos averiguar esse projeto de lei, mas não. O presidente, o Carlos Roberto da Costa, o Robertinho, foi lá e votou pela urgência. Votou contra a análise dos vereadores na Câmara. Para satisfazer quem é que não se sabe. Ou se sabe. Sabe, né? Então tá lá. Mais uma movimentação de dinheiro. E a primeira do projeto de lei, né, o 15/2019, abertura de crédito suplementar, são R$ 733.700 sendo movimentados sem a fiscalização, sendo movimentados sem a fiscalização e votados assim, ó, liberado. Chegou lá, pediu, liberou, sem nenhuma fiscalização prévia por parte das comissões da Câmara. E nós esperávamos bom senso, né, do presidente da casa. Então tá aí, mais uma movimentação de dinheiro pela prefeitura sem análise dos vereadores nas comissões. Tá bom ou quer mais?
Bom, vamos lá. Teve também indicação ontem. Indicação 16/2019. Pede a colocação de placas com denominação das estradas municipais. Estradas e vicinais, né? Algumas estradas municipais, estradas rurais, a grande maioria não tem placa de sinalização com o nome. Essa indicação foi do vereador Eduardo Bertin. Requerimento 23/2019 requereu para o prefeito de Porangaba informações sobre a posse de terrenos lá no bairro dos Nunes e Bela Vista. Foi uma indicação do vereador João Paulo Urias. Ele pediu que ele respondesse isso, né, para saber se tem terreno naqueles bairros, para que o município utilize a área para lazer, para fazer praças, lazer, quadras esportivas, enfim, né, levar um pouco mais de lazer para aquele pessoal lá dos Nunes e Bela Vista. Requerimento 24. Pediu ao diretor do DR, esse requerimento solicita ao diretor do DR para a construção de uma passarela que ligue as vilas São Luís até a Vila São Francisco de Assis. É do Eduardo Bertin. Essa passarela já foi solicitada, olha, acho que em todas as gestões, em todas as legislaturas, já teve solicitação para essa passarela que passaria ali por cima da rodovia Camilo Príncipe de Moraes, aqui pertinho do trevo de Porangaba. Já foi solicitado diversas vezes e a DR nem respondeu. Requerimento 25. Oficiar a gerência do Santander de Porangaba para a implantação de caixa eletrônico 24 horas na rodoviária municipal. Também requerimento do Eduardo Bertin. Seria bom, né? Porque vamos supor, tem o caixa eletrônico lá. Tem o caixa eletrônico ali na rodoviária. O banheiro ali da rodoviária, a gente sabe que a prefeitura não faz nenhuma manutenção, né? Você chega lá muitas vezes no banheiro da rodoviária, não tem papel. Aí você vai lá no caixa eletrônico, você imprime umas 4 ou 5 vezes o boleto do saldo que você tem na conta, pronto, já tem o papel higiênico para usar no banheiro da rodoviária, não é? Beleza? Não tem banheiro, não tem limpeza, não tem, né, uma contenção de chuva na rodoviária, mas tem o caixa eletrônico. Coloca o caixa eletrônico lá e dá uma chuva forte para ver quanto tempo vai durar. Nunca que o Santander vai responder esse ofício. Se responder, vai ser da maneira mais educada possível para negar a implantação do caixa eletrônico na rodoviária. Que, como nós mostramos aqui o mês passado, quando chove, molha até os equipamentos da empresa de ônibus que está lá. Vai colocar um caixa eletrônico num lugar desse? Nunca. Também foi apresentado um requerimento verbal do vereador João Paulo Urias, congratulando e parabenizando os idosos que participaram do JORI, os Jogos Olímpicos Regionais do Idoso, que aconteceu em Sorocaba na semana passada. Projeto de Lei 17/2019 para a denominação de logradouro público, onde vai ser denominada a antiga rua projetada, vai receber agora o nome de Rua João Generoso da Silva. É um projeto de lei do Ademir Domingues. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão porangabense ao vereador João Paulo Urias. Vamos à palavra livre. Na palavra livre, o primeiro a falar foi o vereador Uno. Ele se absteve da votação dos projetos de lei, né, de créditos, tanto o suplementar quanto o adicional, pois ele disse que não se responsabiliza por votar algo que não pode ser analisado. Boa coerência dele. Foi bem coerente. Como é que você vai votar uma coisa se você não pode analisar? Você vai colocar o seu na reta? Não, né? Eu não colocaria. O vereador Uno também disse que Porangaba tem um novo diretor de trânsito.
é o Carlos Eduardo Oliveira, o Dudu. Né? O Carlos Eduardo Oliveira, segundo o vereador Uno, informação extraoficial levada a ele e que foi repassada por ele na Câmara ontem, é que o Carlos Eduardo Oliveira é o novo diretor de trânsito. O Uno sugeriu também mais colocação de placas com nomes das ruas na cidade. O que mais também foi apresentado pelo vereador Uno na Palavra Livre? Falando em trânsito, ele falou sobre os caminhões que quebram fios de internet, telefone, né? Caminhões se enroscando nos cabos aqui da nossa cidade. Disse que há falta de regulamentação na altura de cargas dos caminhões que transitam no centro de Porangaba. Falou também da indignação sobre o veto ao projeto de lei criado por ele, que daria isenção ao IPTU às pessoas doentes, né? Pessoas com câncer, com AIDS, né? Com insuficiência renal crônica e também autistas. Né? Esse projeto de lei foi vetado pelo prefeito, ele falou que ficou indignado e o vereador Uno alegou que outras cidades copiaram seu projeto de lei, pediram autorização a ele para apresentar uma cópia do projeto de lei em suas respectivas cidades e que nestas cidades os prefeitos sancionaram o projeto de lei após a aprovação da Câmara. Dentre elas estão Anhembi e Iperó, que aprovaram projetos de lei idênticos ao apresentado pelo vereador Uno. Lá em Anhembi e Iperó, essas pessoas terão, portanto, isenção do IPTU. Né? Coerência é uma coisa que poucos administradores têm. Aliás, poucos não. Uma boa parte dos administradores tem coerência. Agora, lidar com quem não tem é complicado, né? Vereador João Paulo Urias, o segundo na Palavra Livre de ontem, falou sobre o projeto de isenção de IPTU para doentes, né? Disse que se o veto for mantido, que pode ser apresentado um novo projeto de lei semelhante, abrangendo mais doenças e necessidades para serem contemplados com a isenção. Eu só tenho uma dúvida, será que na lei orgânica, projetos de lei, na lei orgânica aqui de Porangaba, projetos de lei com o mesmo tema podem ser apresentados no espaço de tempo de um ano? Eu acho que não, hein? Eu acho que não, acho que tem que aguardar um ano, tem que dar uma olhadinha na lei orgânica, acho que tem que aguardar um ano para um projeto de lei igual ou semelhante ser apresentado, com o mesmo tema. Tem que ver isso. Bom, o João Paulo Urias também disse que o prefeito, por ser ex-funcionário de bancos, deveria saber fazer contas para dar reajuste aos funcionários da prefeitura. O vereador também disse que achou verba para a nova prefeitura. Aliás, o vereador disse que a prefeitura achou verba, né, achou dinheiro para fazer rodeio, para fazer novo passo municipal, mas não acha verba para dar reajuste. Falou sobre a falta de medicamentos de uso contínuo, citou pelo menos 2 medicamentos. Disse que apenas o repasse do IPVA neste ano de 2019, foi de mais de R$747 mil e teve um aumento, essa arrecadação teve um aumento acima da inflação referente ao mesmo período do ano passado. Falou sobre o IPTU, que até agora os carnês não chegaram e a primeira parcela vai ser no dia 15. E tem mais pepino nesse IPTU aí, vereador, tem mais pepino aí. O vereador Bruno falou sobre o evento do início das obras de ampliação da rede de tratamentos de água da Sabesp, que aconteceu sexta-feira passada. Ele disse que esteve presente lá. Disse que chegaram alguns medicamentos, em resposta ao vereador João Paulo Urias. O vereador Bruno disse que chegaram alguns medicamentos e citou um dos medicamentos que o vereador João Paulo Urias disse que não tinha na semana passada, mas o vereador Bruno disse que nessa semana chegaram, ou pelo menos esse medicamento citado chegou. Disse que alguns medicamentos realmente estão em falta, são repassados, né, pela Secretaria Estadual de Saúde ou pelo Ministério da Saúde e que daí já não depende da compra por parte da Prefeitura. Disse que sábado, o vereador Bruno também falando sobre saúde, disse que sábado passado foi o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. As vacinas acabaram durante esse mutirão de vacinação, mas
chegará novos lotes de vacinação nesta semana. As vacinas são repassadas também pelo Ministério da Saúde. Não depende de compra por parte do Executivo. O vereador Bruno disse que o município está realizando também a campanha de distribuição de próteses dentárias. Vamos lá, Eduardo Bertin falou que os projetos de lei precisam ser analisados e estudados antes da votação, mas que não é contra os créditos pedidos pela Prefeitura. Ele questionou apenas por que a Prefeitura pede o dinheiro, mas não se vê obras na cidade. Todo mundo se pergunta. Que moradores querem vender as chácaras e se mudar de Porangaba, pois há falta de obras de infraestrutura nos bairros e loteamentos. Muita gente compra chácara aqui esperando que vai viver, né, num lugar sossegado, tranquilo, com infraestrutura, porque é uma cidade pequena, tem como, né, se administrar certinho, fazer tudo certinho, né? Não esbanjando dá. Aí a pessoa chega aqui, acha que vai viver um sossego e vive um pesadelo. Aí quer vender mesmo, né, quer sair de Porangaba. Pessoas saindo de Porangaba, né, é menos arrecadação ainda para os cofres públicos. Será que é difícil para o administrador entender que quanto mais você investe na cidade, mais você tem retorno? Porque você investe, você tem retorno de pessoas que querem vir para a cidade. Você tendo pessoas vindo para a cidade, você aumenta a sua arrecadação. É uma coisa simples, é a matemática básica. Para quem trabalhou em banco, né, deveria saber fazer a matemática básica. Parece que não sabe. Reprovado! O vereador Robertinho, presidente da Câmara, decepcionou ontem, vereador. No voto Minerva, o senhor tinha a capacidade da coerência, né? No voto de Minerva. Mas enfim, né? Vai lá, vamos liberar dinheiro sem saber para onde vai direito. Não precisa estudar, não precisa analisar. Comissão na Câmara para quê? Aliás, por que tem as comissões na Câmara? Para quê? Acaba com as comissões. Ele falou que o posto de saúde na Rua 4 de Junho recebeu uma nova técnica de enfermagem e que agora a doutora Antônia, que é bem conhecida aqui, mora inclusive no loteamento Loja 100, no bairro Loja 100, que a doutora Antônia será a nova médica atendendo na unidade de saúde lá da 4 de Junho, e que também novos auxiliares dentro da área de saúde, novos funcionários dentro da área de saúde deverão ser chamados nos próximos dias, aliás, são pessoas que passaram no último concurso público, poderão ser chamadas já nos próximos dias para atuarem lá no posto de saúde, o postinho de saúde da 4 de Junho, que, aliás, né, vira e mexe, nós estamos recebendo reclamações aqui, né, por falta de médico, né, faltando médico, demora no atendimento, mas enfim, né, parece que a coisa está começando a se normalizar ali no posto de saúde da 4 de Junho, segundo informações do presidente da Câmara, Robertinho. Maravilha! Vamos finalizando a edição de hoje do nosso Jornal ACN e voltaremos na sexta-feira, se Deus quiser. Um forte abraço e até lá!